Certo, pessoal, feliz quinta-feira. Eu tenho mais uma fofoca maluca dos bastidores de Hollywood pra vocês hoje, desta vez sobre o Justin Bieber, porque o que está acontecendo com o Justin Bieber? A imprensa está em cima disso, com rumores e todo tipo de insinuação de que o Justin e a esposa dele, Hailey, estão em crise, que o Justin usa drogas e também que ele vendeu todo o seu catálogo musical porque está completamente falido. Bem, estou ouvindo outras coisas. Acho que sei a verdade, pessoal, e vou revelar tudo pra vocês hoje. Vai ser um episódio profundo. Então vamos começar. E bem-vindos de volta ao Candace. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa eu contar uma coisa pra vocês sobre 2025, ok? Não importa onde você esteja, politicamente ou religiosamente, mas estou dizendo agora, o Espírito Santo está em movimento. Não sei o que está acontecendo neste ano, mas é evidente que Deus não está permitindo isso. As mentiras não prevalecerão. Tudo e todos os males estão sendo expostos. Então, se você está envolvido com o mal, venda-o a descoberto, ok? Vá longe na bondade. Por onde devo começar? Então, há muitos assuntos não relacionados que temos abordado no programa e que parecem estar nos preparando para esse momento. Tudo está interligado, antes de tudo. Deixe-me deixar claro logo no início do programa. Eu não conheço o Justin Bieber. Eu não conheço a Hailey Bieber. Nunca conversei com nenhum dos dois. Não estou sendo contratado ou pago de nenhuma forma pela equipe de relações públicas do Justin Bieber, nem mesmo estou em contato com a equipe de relações públicas ou com o empresário dele. Isso é só para me proteger de qualquer um que finja que estou fazendo isso porque alguém está me pagando. Como obtive essa informação? Realmente é uma coisa de Deus. Então, abordamos alguns temas e tópicos neste programa deste ano. Em primeiro lugar, MK Ultra, certo? Aquele programa clandestino do governo que sabemos aconteceu aqui na América. É inegável. A maioria dos arquivos foi destruída. Obviamente, se você está no Clube do Livro, já caiu na toca do coelho do caos, reconhecendo o poder da mídia, o poder dos psiquiatras, do nosso governo, e o nosso próximo livro que vamos ler é Hollywood Babylon. Quão apropriado, onde tudo começou, como esses programas são executados em Hollywood. Certo, bem, nós também recentemente levamos vocês para dentro da toca do coelho sobre o que exatamente aconteceu com Kanye West, que agora se chama Ye. Algo que a mídia convenientemente ignorou. Isso não era interessante para eles. A agora infame mensagem de texto do seu suposto treinador, Harley Pastornik. Apenas um treinador de academia que, na verdade, veio de um programa militar onde ele tinha permissão para experimentar e administrar medicamentos psicológicos dentro do que seria o equivalente ao Departamento de Defesa do Canadá, com ligações ao MK Ultra. Totalmente normal. Ameaçando Kanye, dizendo, vou te colocar de volta no hospital. Você não vai se lembrar de nada. Ele basicamente está dizendo, vou fazer com você o que meio que fizemos com a Britney Spears. Existe um coquetel de medicamentos e podemos induzir transtornos mentais nas pessoas. Isso é um fato. Se você leu Caos, sabe que isso é um fato. Essa capacidade foi descoberta nos anos 60. De qualquer forma, acho que, no geral, durante os últimos 3 anos, é seguro dizer que nós, como sociedade, estamos aprendendo que existe um elemento muito sombrio nos métodos psicológicos que parece ser a regra do jogo. O cuidado psiquiátrico, a psicologia, aliados à grande mídia, formam um caminho bem estabelecido de destruição. Seja falando sobre a Covid, onde houve uma psicose coletiva que capturou toda a sociedade e, instantaneamente, passamos a modificar nosso comportamento. Ou se você está falando sobre eles mirarem em certos indivíduos como Britney Spears, Kanye West, o que me leva ao tema de Hollywood e das estrelas mirins, considerando que Justin Bieber obviamente foi um exemplo ideal. A carreira dele começou lá atrás, quando ele era apenas uma criança doce fazendo vídeos no YouTube, compartilhando o seu dom de cantar com o mundo. Aqui vai uma lembrança do pequeno Justin Bieber. Ouça só. Eu não quero mais ninguém além de você. Não há mais ninguém como você, como um Jordan no sábado. Eu preciso ter e não posso esperar mais. Ei, pequena, diz que cuida de mim. Você sabe que eu cuido de você. Você sabe que eu vou ser verdadeiro. Você sabe que eu não vou mentir. Você sabe que eu tentaria ser tudo pra você. Porque se eu tenho você, não preciso de dinheiro, não preciso de carro. Garota, meu coração é seu. Há algo especial em uma criança cantando. Isso simplesmente aquece completamente o coração. E então descobrimos que ele também era talentoso musicalmente. Ele sabia tocar, entre outros instrumentos, violão, provando que realmente tinha essa paixão e esse amor pela música.
Aqui está outro pequeno Baby Bieber cantando Edwin McCain. Vou colocar para você ouvir. Diga-me, por favor, que nós realmente pertencemos um ao outro. Vista-o com as profundas rachaduras de um amor que é eterno. Eu serei mantido firmemente ou mirarei diretamente em seus lábios em vez do corpo da forca. Um nome vindo do alto. Ei, por favor. Mas antes que haja um Justin Bieber, vamos parar por um segundo. Existia o talento infantil de todos os talentos infantis. Agora vamos voltar para Michael Jackson, ok? Porque lembra da voz dele? Ele tinha quantos anos? 5, 6 anos? Ouça. Gente, nós realmente ganhamos de vocês. Foi uma vitória inquestionável e merecida. E sobre o que aconteceu, eu tratei seu Bo de uma maneira completamente errada, meu bem. E eu sinto muito por isso. Eu reconheço meu erro e peço desculpas sinceras pela forma como agi. E adivinhando constantemente desde o momento em que você foi embora, eu tenho estado a pensar e a tentar compreender. já vejo pessoas no chat dizendo que estão chorando. Eu sei, eu já estou chorando. E sim, este é um episódio um pouco emocionante, porque você esquece o quão jovens e inocentes essas pessoas são e depois o que aconteceu com elas quando entraram em Hollywood. E sabe de uma coisa sobre o Michael Jackson? Isso é realmente importante porque no início do ano passado, em agosto, para ser mais preciso, logo depois que começamos o programa independente aqui, apresentamos o que eu realmente acho que é a nossa matéria mais importante sobre Hollywood até hoje. E ela é relevante para a história do Justin Bieber. Nós a apresentamos porque era o aniversário de 66 anos do Michael Jackson, ou o que deveria ter sido o aniversário de 66 anos dele. Agora, tenha paciência conosco porque, como eu disse, isso é relevante agora e precisamos recapitular. Naquela época, perguntamos ao nosso público, o que você lembra sobre Michael Jackson? Você não se lembra da voz? O garoto jovem, você lembra disso? Sim, ele era um cantor e performer incrivelmente talentoso que acabou falido, desonrado e morreu jovem. E havia aquelas acusações de pedofilia. Você lembra disso? Ele também foi acusado de ser antissemita? Você se lembra disso? Ele estava bem maluco. Jaco? O que você não lembra é como exatamente uma pessoa que foi positivamente adorada e amada pelo mundo por 30 anos sob os olhos do público, amou, adorou, sem uma única alegação. E então, buop, de repente isso tomou um rumo muito repentino e sombrio. Então, precisamos lembrá-lo de que foi assim que aconteceu. Pelo menos, se a imprensa acreditasse na época. E eu só vou deixar essa parte do nosso antigo episódio rodar, então ouça. O próprio Michael esteve sob os holofotes, se apresentando por 30 anos e era nada além de adorado. Quero dizer, desde seu relacionamento com a princesa Diana, Michael estava em todos os lugares. E era consenso que nunca haveria um talento como Michael Jackson. Mas então algo aconteceu em 1993. Algo muito incomum, considerando o fato de que este era um homem que estava tanto sob os holofotes. Foi em 1993 que a primeira acusação surgiu contra ele, feita por um roteirista da indústria. Tanto um roteirista quanto um dentista chamado Dr. Evan Chandler, que morava em Los Angeles. E a acusação dele era de que Jackson havia abusado sexualmente de seu filho de 13 anos, Jordan. Horrível. Agora, como isso aconteceu, foi que Jordan contou ao seu psiquiatra que Jackson havia abusado dele. E então o Departamento de Polícia de Los Angeles iniciou uma investigação criminal. Mas a investigação, na verdade, não encontrou nenhuma evidência física contra Jackson e foi encerrada. O caso foi encerrado em menos de um ano. Agora, isso deveria ter impedido a mídia de continuar noticiando sobre o assunto. Michael Jackson não era culpado. Mas sabemos que a mídia nunca deixou que os fatos atrapalhassem sua diversão. Eles divulgaram as acusações mundialmente, o que levou Michael Jackson a cancelar a segunda etapa de sua turnê Dangerous World em agosto daquele mesmo ano. E ele alegou problemas de saúde, problemas que estavam surgindo devido ao estresse de todo o escândalo. E você quer saber o que realmente aumentou o estresse? Isso é realmente horrível. Sua irmã, LaToya Jackson, veio a público e disse: sim, Michael Jackson é um pedófilo. Mas então algo estranho aconteceu. Ela não apresentou nenhuma prova. Ela nem sequer vinculou essa declaração a uma história. E quando as pessoas a questionaram sobre isso, sabe por que você disse que seu irmão é um pedófilo? Ela admitiu que foi o marido dela quem a forçou a fazer essa declaração. Agora, isso é muito estranho. Quem é o marido de LaToya Jackson? Bem, aqui está uma foto dela com ele. Vou te contar um pouco sobre ele.
assim como o Dr. Evan Chandler. Esse homem é judeu. Vou te contar por que isso importa à medida que entrarmos mais na história de Michael Jackson. O marido dela é um imigrante russo-judeu. Diz que o nome dele costumava ser Jack Leon Gordon. E então, ele mudou de nome, além de mudar o local onde dizia ter nascido. Ele alegava que Las Vegas era sua cidade natal até mudar de nome em 1981 para Samuel Isaac Gordon. E então ele mudou de nome novamente em 1983 para Clifford William Johnson. E depois disse que nasceu em Springfield, Massachusetts. Ok, isso tudo está ficando realmente estranho. Por que essa pessoa está mudando de nome tantas vezes? E por que ele está pressionando a esposa a dizer que o irmão dela é um pedófilo? Quer dizer, pelo menos foi isso que LaToya Jackson disse. E a história vai ficar ainda mais estranha, me fazendo pensar que talvez devêssemos voltar e reexaminar o relacionamento dele, o relacionamento de Michael Jackson e com o jovem Jordan e como essas acusações surgiram. Então, vamos fazer isso. Antes de tudo, como Michael Jackson conheceu o pequeno Jordan Chandler? Na verdade, é como se as estrelas simplesmente tivessem se alinhado literalmente às estrelas. A estrela sendo Michael Jackson. O carro dele quebrou no acostamento e ele ligou para a polícia. Ele disse algo como: "Eu sou o Michael Jackson. Vocês podem, por favor, vir me ajudar com esse carro?" E eles responderam: "Não. Na verdade, não podemos te ajudar com o seu carro parado na estrada." E então ele fez várias ligações. E finalmente, alguém passou de carro e conseguiu ajudá-lo. E essa pessoa era o dono da Rental Wreck. O nome dele era David Schwartz. David Schwartz então leva Michael Jackson, o rei do pop. Você consegue se imaginar isso? De volta para a loja dele e, obviamente, liga para a esposa, que se chama June Chandler Schwartz. E ele diz: "Literalmente, a pessoa mais famosa do mundo está na nossa loja. É melhor você vir aqui rapidinho." E adivinha só? June chegou lá bem rápido e levou seu filho pequeno, Jordan, com ela. E então nasceu o relacionamento. Michael Jackson, como tantos fãs estavam ao redor dele nesse lugar de carros batidos, começou a conversar com o garotinho porque, acho, se sentiu desconfortável com toda a imprensa. Eles conversaram e ele sentiu que a família foi tão gentil com ele que acabaram se tornando amigos muito próximos. Ele viajava com Jordan, levava a mãe de Jordan com ele, os levava para todos os lugares, organizava festas do pijama com Jordan e outros garotos. Obviamente, todos nós conhecemos o rancho Neverland dele. E até agora, o que entendíamos sobre isso era apenas que Michael Jackson sempre sentiu que não teve uma infância. Por isso, ele sempre sentiu pena das crianças e queria que elas tivessem uma experiência, uma infância de verdade, e criou um rancho para tornar isso possível. Como se ele quisesse criar a Disney World para sempre para as crianças. Então, algumas coisas começaram a ficar meio estranhas. Olhando a história, pensa-se, ok, eram amigos. A mídia adorava, referiam-se como a família adotiva de Michael Jackson. Adoravam a história de fundo. E então, aparentemente, o pai desse garoto, Jordan Chandler, e para deixar claro, a pessoa que buscou Michael Jackson e cuidou do carro dele era o padrasto de Jordan Chandler. Mas o pai biológico dele começou a dizer: "Na verdade, eu não gosto do relacionamento dele com Michael Jackson." E isso é interessante porque então você descobre que, apesar do fato de que o pai biológico dele, Dr. Evan Chandler, fez essas acusações contra Michael Jackson, apesar de você saber que foi ele quem fez isso, Jordan Chandler, apenas um ano depois, decidiu se emancipar de ambos os pais. Então você está me acompanhando? Ele tem 13 anos de idade. O pai biológico dele faz acusações, quando ele tem 13 anos, contra Michael Jackson, o rei do pop. E um ano depois, Jordan Chandler entra com um pedido de emancipação de ambos os pais, caso você não saiba o que é emancipação. Basicamente, você vai ao tribunal e pode alegar uma série de coisas. Se você mostra que tem alguma forma de ganhar dinheiro, e você diz: "Eu não quero ser filho de nenhum desses pais. Literalmente me emancipe antes de eu completar 18 anos." E o juiz concede isso se acreditar que há evidências suficientes de que você deve ser emancipado. Ele fez isso. Jordan Chandler fez isso. E isso faz você se perguntar, como você pode fazer isso com seu pai? Quero dizer, coitado do velho. Deve ter sido uma decisão muito difícil para o Dr. Evan Chandler enfrentar o rei do pop, com todo o seu poder e todos os seus fãs, e dizer: "Olha, ele molestou meu filho. E eu não estava. Não foi sob minha responsabilidade e minha esposa está casada de novo. Ele nem deveria estar fazendo festas do pijama." Você pensaria que Jordan adoraria o pai por ter feito isso. E então você descobre que, quando ele fez 16 anos, entrou com uma ordem de restrição contra o pai porque o pai tentou agredi-lo com um peso.
Espere, porque isso vai ser muito importante. Aguardem, pessoal. Então, você tem esse Dr. Evan Chandler, que agora está tentando bater no filho Jordan, que agora tem 16 anos. Sabendo de tudo o que o filho passou nas mãos do rei do pop, supostamente, ele decide simplesmente tentar agredi-lo com um peso. O que poderia ter contribuído para o fim do relacionamento deles? Quer dizer, não é como se um pai pudesse ter feito algo como obrigar seu filho a dizer que foi molestado por Michael Jackson se ele não tivesse sido. Certo. Não é como se Evan Chandler, seu pai biológico, tivesse drogado seu filho Jordan para fazer algum tipo de confissão. Como se estivessem usando drogas assim em Hollywood. Oh, meu Deus. Espera, não, vocês não vão acreditar nisso. Sim, Jordan Chandler, o filho, foi literalmente drogado por seu pai, o dentista Dr. Evan Chandler, para fazer uma confissão. Isso é de um artigo daquela época, em agosto. Diz o seguinte: em 2 de agosto de 1993, o dentista Dr. Evan Chandler estava extraindo um dente de seu próprio filho Jordan quando fez algo incomum. Sob a supervisão de um anestesiologista presente, o Dr. Chandler injetou em seu filho uma dose de amital de sódio, um barbitúrico. Embora na cultura popular às vezes seja chamado incorretamente de soro da verdade, não é normal usar amial de sódio para extrair um dente. Na verdade, é uma droga psicológica com efeitos sedativos e hipnóticos. Fim da citação. Evan Chandler. Dr. Evan Chandler, depois de forçar seu filho a fazer essa confissão, literalmente o drogou, o que lhe deu uma sensação de Harley Pasternak. Depois exigiu 20 milhões de dólares em particular de Michael Jackson para não tornar isso público. Ele também levou seu filho a um psiquiatra e fez com que o filho descrevesse em detalhes gráficos o que Jackson havia feito com ele, mas não com nenhum dos outros meninos que também estavam presentes. Você sabe, a mãe de Jordan, June Schwartz, achava que seu ex-marido era insano e sabia que ele estava mentindo. Então, o padrasto de Jordan, o mesmo que inicialmente buscou Michael Jackson, um homem chamado David Schwartz, decidiu confrontar o pai biológico e gravá-lo secretamente. Tipo, o que você está fazendo aqui? Por que você está fazendo isso? Aqui está aquela gravação de Evan Chandler, o dentista do inferno. Esse homem vai ser humilhado. Eu não acredito que ele não vai contar às pessoas o que vai acontecer. E além do valor dele, noite, há mais uma gravação. O advogado que eu encontrei, quer dizer, eu entrevistei vários e escolhi o filho da mãe mais cruel que encontrei. Assim que eu fizer aquela ligação, o cara vai simplesmente destruir todo mundo e fazer isso da maneira mais ardilosa, cruel e maldosa que conseguir. E eu dei a ele total autoridade para fazer isso. Vai ser um massacre. Se eu não conseguir o que quero, se eu levar isso adiante, eu ganho. E ganho muito. Eu vou conseguir tudo o que quero e serei. Eles serão destruídos para sempre. Eles serão destruídos. June vai perder George. Ela não terá o direito de vê-lo novamente. Sim, isso é um fato, Dave. Isso é... O que é essa ajuda? Sua carreira estará acabada. Isso ajuda. A carreira de Jordan Lee estará acabada. E isso ajudará a George. É irrelevante para mim. É irrelevante para mim se meu filho ajudou ou não. Isto é sobre dinheiro e poder. Ele parece ser um cara muito legal, um pai realmente bacana. Uma atualização ainda mais louca, aliás, Evan Chandler, esse pai que você está ouvindo, que fez a acusação inicial contra Michael Jackson, bem, ele meio que foi suicidado. Quer dizer, ele cometeu suicídio em novembro de 2009, 5 meses depois que Michael Jackson sofreu uma overdose. Sim, Evan Chandler atirou em si mesmo na cabeça. Não houve testemunhas. Não havia nenhuma nota. Ele foi encontrado pelo porteiro do prédio. Ok. Agora, é claro, você sabe como eu sei, e todos nós nos lembramos de que houve mais acusações contra Michael Jackson. Na verdade, uma explosão de mais alegações ocorreu quase 10 anos depois, em 2003. E agora preciso lembrá-los de 2003. Eu prometo a vocês, tudo isso é muito relevante para Justin Bieber. Tudo começou para Michael Jackson em 2003, quando um garoto chamado Gavin Rizzo acusou Michael de abuso infantil, dizendo que tinha menos de 14 anos na época do suposto crime. O cantor então foi acusado de 7 crimes de abuso sexual infantil e 2 crimes de administração de substância entorpecente. O que mais vocês lembram daquela época? Lembramos que Michael Jackson, nos disseram, era um viciado em drogas. Que ele foi flagrado em uma gravação feita por seu médico, o médico que eventualmente o mataria por engano, junto com a segurança de Diddy. Segurança atual. E na gravação, Michael se referiu aos judeus como sanguessugas. Então a mídia o rotulou mundialmente como antissemita. Ele nunca tinha sido chamado assim antes.
Também foi revelado que Michael tinha uma lista de inimigos, da qual Tommy Mottola aparecia. Sim, junto com o Rabino Shmuley. Sim, aquele Rabino Shmuley, o ilusionista Uri Geller, a advogada Gloria Allred. Quer dizer, tudo isso está se encaixando? É só isso. Todos esses nomes que conhecemos neste podcast. Ele também citou o promotor público Tom Snedden e Janet Rizzo, mãe de outra acusadora de Jackson. Então, é disso que nos lembramos. Aqui está o que você provavelmente não lembra. E mais uma vez, vamos voltar ao episódio 55. Ouça. Não nos lembramos nem de que Michael Jackson, apesar de todas essas manchetes na mídia e de ser acusado de ser pedófilo, tenha realmente vencido o caso. Sim, apesar de 10 anos de investigação, nenhuma prova foi realmente apresentada. Vou deixar que Ian Carroll, um dos meus TikTokers favoritos, explique isso a você. Ouça um pouco. O FBI investigou Jackson por 10 anos inteiros e não apresentou nenhuma evidência de conduta criminosa por parte de Jackson. Os arquivos foram desclassificados e você pode vê-los por si mesmo. Eles incluem uma batida na casa dele onde confiscaram todos os eletrônicos. Este é o número de identificação deles que você vai ver. Estamos falando de computadores, discos rígidos, celulares, onde eles dizem a quantidade de gigabytes e depois seguem páginas como esta, onde tem o ID dos diferentes dispositivos e todos dizem nada. Literalmente todos dizem isso. Eles não encontraram nada. Mas isso não impediu a imprensa de publicar histórias inventadas sobre como arquivos secretos do FBI revelaram que Jackson havia pago milhões em dinheiro de silêncio para dezenas de meninos que ele teria abusado, apesar dos próprios arquivos do FBI negarem diretamente essa afirmação. Bem, isso é um fato absoluto. Michael Jackson foi absolvido de todas as acusações em 13 de junho de 2005. Mas é claro, apesar do fato de que um júri o absolveu, apesar do fato de que a estrela do pop foi inocentada em um tribunal, nós sabemos que tudo isso é sobre a mídia. Tudo gira em torno do que a mídia escreve. A mídia diz quem uma pessoa é, independentemente de terem ou não qualquer evidência de que a pessoa é, de fato, o que dizem que ela é. Esse é o poder da grande mídia. O próprio Michael Jackson insistiu que, na verdade, ele era vítima de uma mãe e um filho golpistas, além de um promotor que tinha uma vingança pessoal. Mas eu fui acusado de quê? E também, alguém pode explicar por que ele decidiu, no fim da vida, se tornar antissemita, se tornar um odiador de judeus? Na verdade, sim, Ian Carroll pode explicar essa parte de novo também. Ouça só. Quando você analisa essas acusações ou esses insultos, percebe que, por causa do testamento dele, que provavelmente era falso e foi registrado pouco antes de sua morte, o testamento foi assinado em 7 de julho em Los Angeles por 3 testemunhas. Mas a família de Jackson apontou que ele estava em Nova York naquele dia e há um vídeo que prova isso. Então eles mudaram a história, mas as testemunhas definitivamente viram e foi só em Nova York. Enfim, por causa desse testamento, John Brona foi colocado no comando do espólio dele, que incluía seu patrimônio líquido de 230 milhões de dólares. Mas, muito mais importante, sua participação de 50% na Sony ATV, avaliada em 750 milhões. Sim, ele estava enfrentando a Sony. Ele estava indo contra a mão que o alimentava. E quando você investiga John Bronco, em 2003, Jackson demitiu Bronco porque ele estava desviando dinheiro das contas de Jackson em conluio com o CEO da Sony Music, Tommy Mottola, e transferindo para várias contas offshore no Caribe. John Brona é judeu e Tommy Mottola também é judeu. Além disso, Tommy Mottola se casou com Mariah Carey em certo momento da vida dele, quando ela era uma mulher muito jovem e ele já era um homem velho. E há outras alegações sobre toda essa situação que você pode pesquisar por conta própria. Sim, então é isso. Michael Jackson entrou em guerra com pessoas muito poderosas. E eu não sei porquê, mas acho que em seu testamento ele quis deixar tudo para essas pessoas muito poderosas. Ele, como Ian mencionou, foi atrás de Ayatollah, Tommy Mottola, uma pessoa muito poderosa na indústria que tem conexões de acordo com a Vanity Fair, com a máfia, certo? Então estamos falando de algumas pessoas que podem causar danos reais. Quando você ler esse artigo, aconselho que dê uma olhada no intitulado Tommy Boy para aprender sobre sua história. E realmente Michael Jackson estava falando abertamente até mesmo sobre as coisas que Mottola tinha feito com Mariah Carey. Ele se referiu a Tommy Mottola como o diabo. Como eu disse, não é o tipo de pessoa com quem você quer entrar em guerra. E não só isso, Michael Jackson teve a coragem de denunciar como as gravadoras enganam seus artistas.
Ele queria defender os pequenos e dizer: não podemos mais permitir que esse tipo de coisa continue acontecendo. Ouça só. As gravadoras realmente conspiram contra seus artistas. Eles trapaceiam. Eles fazem tudo o que podem, especialmente os artistas negros. Sony, Tommy Mottola. Tommy Mottola é o presidente da divisão de discos. Ele é mau. Ele é racista e muito diabólico. Esse clipe é de 2002, sua declaração de guerra à indústria de pessoas que, segundo ele, estavam intencionalmente roubando e subestimando artistas e com quem ele não queria mais trabalhar porque queria ser um agente livre. Ele não queria ter nada a ver com essas pessoas. E como o Ian disse, ele estava travando essa guerra em particular e estava vencendo. Pelo menos ele estava vencendo no tribunal. Mas como eu disse, o tribunal não determina vitórias, não é? Nesse sentido, tudo o que ele estava fazendo foi realmente em vão, porque agora ele é lembrado como Waku Jaku, um título que foi criado para ele na grande mídia. Isso realmente o machucou. Na verdade, ele sentou com Barbara Walters e falou sobre o quanto esse nome o machucou. Ouça só. Você não deveria dizer que ele é um animal. Não deveriam dizer que ele é Jack-O. Eu não sou Jack-O. Eu sou Jackson. Eu tenho um coração e eu tenho sentimentos. Eu sinto que, quando você faz isso comigo, não é legal. Agora vejo alguns de vocês nos comentários juntando as peças. Por que estamos falando de Michael Jackson? E alguns de vocês estão percebendo, tudo bem, sim. Porque os ataques da imprensa sobre Michael Jackson não foram realmente feitos a sério. Sim. Na verdade, o que estava acontecendo era que ele estava ganhando poder sobre sua própria vida e, como Ian Carroll expôs, estava entrando em guerra com a Sony e vencendo. E então, para a sorte dos executivos, Michael Jackson morreu em circunstâncias muito misteriosas quando sofreu uma overdose acidental. Totalmente um acidente. Doutor, tenho certeza de que foi um acidente. Agora vamos discutir o que eu sei sobre Justin Bieber antes de fazer isso. Vou passar a palavra para um patrocinador apropriado porque, como sabemos, Justin Bieber e Andrea Pali têm em comum talentos tremendos que realmente se opuseram ao movimento pró-escolha. Quando seus pais foram instruídos a abortá-los, eles escolheram ficar com eles. Porque quando uma mulher enfrenta uma gravidez não planejada, ela frequentemente é pressionada a interromper a vida de seu filho. Ela quer tomar a decisão certa. Mas a sociedade e as pessoas ao seu redor dizem a ela que o bebê não é uma vida. É aí que entra o Ministério dos Nascituros. O Preborn e sua rede de clínicas oferecem cuidado compassivo e amoroso às mães, além do apoio necessário para ajudá-las a escolher a vida, incluindo um ultrassom gratuito. Quando uma mãe ouve o batimento cardíaco de seu filho, ela tem o dobro de chances de escolher a vida. Então, se você se considera pró-vida, é hora de unir forças com o Preborn. Juntos, podemos capacitar mulheres a escolher a vida. Fortalecer a verdade da maternidade transforma famílias e futuros. Um ultrassom custa apenas $8 e $140 ajudarão a resgatar 5 bebês. Doações mensais, receba histórias e fotos das vidas salvas. Para doar, disque na aba 250 e diga Baby. É mar 250 Baby ou doe em preborn.com Candace. Isso mesmo, preborn.com Candace. Lembre-se da Little Catholic. Talvez seja a hora de atualizar sua coleção de joias católicas. Se ama peças bonitas e cheias de significado, conheça a Little Catholic, o lugar número 1 nos UA para joias católicas feitas à mão. A Little Catholic é uma empresa familiar que cria as mais deslumbrantes joias católicas, feitas à mão de forma ética bem aqui nos Estados Unidos. De medalhas milagrosas e joias do Sagrado Coração à sua icônica e patenteada coleção Holy Family Hearts, cada peça é feita para durar gerações. Produzidas em prata de lei e ouro maciço 14 quilates para refletir a beleza da nossa fé. O que eu mais amo na Little Catholic é o compromisso deles com a produção ética. Cada peça é feita para ser usada diariamente, valorizada e passada de geração em geração. Um lembrete constante e tangível da fé. Com a Páscoa se aproximando, este é o lugar perfeito para um presente significativo. Acesse littlecatholic.com e use o código Candace25 para obter 25% de desconto. É littlecatholic.com com o código Candace25 para joias católicas feitas à mão que duram. Vocês já viram uma enxurrada semelhante de manchetes sobre Justin Bieber? Aliás, vou mostrar para vocês manchetes apenas das últimas 48 horas, só do Daily Mail. Então vamos esquecer todo o resto. Isso é uma loucura. Daily Mail, nas últimas 48 horas, aqui estão algumas manchetes.
por dentro das tentativas desesperadas de Kendall e Kylie Jenner de ajudar Hailey e Justin Bieber em meio a especulações de separação. Aqui está outra manchete. Como Selena Gomez realmente se sentiu sobre a perseguição de uma década de Hailey Bieber a Justin, segundo fontes internas, enquanto fazem alegações chocantes sobre as táticas da modelo para conquistar o cantor e dizem que Selena já tinha percebido o jogo dela. Aqui está outra manchete. Justin Bieber reage ao fato de sua esposa Hailey comparecer a um evento sem ele em meio a rumores de crise no casamento. Aqui está outra manchete. Hailey Bieber pula o tapete vermelho do estrelado Fashion Trust Awards, apesar de seu convite VIP'd, em meio a rumores de desentendimento com o marido Justin. Agora, o que está acontecendo aí? Bem, você está percebendo um padrão? Eles estão dizendo que há algo errado com esse casamento. E, obviamente, eles estão sendo pagos uma quantia considerável ou tem uma pessoa muito poderosa insistindo nisso. E, a propósito, nós apenas pegamos essas 4 do Daily Mail. É ridículo. Quero dizer, está em todo lugar. E as manchetes estão chegando a um ponto em que é quase cômico. Quero dizer, tem uma foto deles andando juntos na Disneylândia e ele não está sorrindo, porque ninguém simplesmente anda assim e sorri enquanto caminha pela rua. E eles dizem, olha o quão miserável ele é neste casamento. Veja como Justin Bieber está infeliz. Certo. E me disseram que o propósito disso é que eles acreditem que a primeira coisa que preciso fazer é acabar com o sistema de apoio dele. E esse é um método comum. Quando você se envolve em uma campanha de propaganda negra, você vai atrás da família. Minha família lidou com isso no ano passado, então estou muito familiarizada com isso. Tivemos jornalistas ligando, tentando perguntar às pessoas se toda a imprensa ao meu redor estava atrapalhando o meu relacionamento com meu marido. E na verdade foi exatamente o oposto. Isso nos aproximou mais do que jamais imaginamos ser possível. Nosso casamento já era perfeito e atingimos outro nível porque sabíamos que era nós contra o mundo. E eu posso te dizer, você pode levar isso até o banco que Justin Bieber e Hailey Bieber não estão em apuros. Eles estão apenas sendo atacados. Alguns desses ataques são campanhas pagas que você está vendo. Algumas são respostas orgânicas a essas campanhas pagas. Então você tem algumas pessoas que estão sendo instruídas e direcionadas a ir atrás dele e de Hailey Bieber e fazer isso de forma implacável. Ok, a pessoa que veio até mim era alguém que tinha consciência. É sempre assim que as histórias chegam até mim. É alguém de dentro que tem consciência e se sente culpado pelo que está participando. E é quase como se eles não tivessem o sacramento da confissão, mas sentem que se fizerem algo... E eles me apresentaram, de fato, evidências concretas de que essa família está passando por uma campanha de propaganda negra. Estão me dizendo, inacreditavelmente, que a empresa de relações públicas que está por trás disso nos bastidores, e eu vou dizer supostamente... Aqui está a Stephanie Jones. Relações públicas não pode inventar isso. Aquela que está envolvida no processo judicial agora com Justin Baldoni. Eu falei sobre essa mulher há um tempo, sem fazer ideia de que ela poderia ter qualquer ligação com Justin Bieber, que é a empresa de relações públicas dela, que está envolvida nesses esforços coordenados para atacar Justin Bieber. E eles estão começando a perceber que, se você simplesmente começar a ressuscitar velhas brigas, quero dizer, por que eles estão fazendo isso? Parece que Selena Gomez seguiu em frente. Ela vai se casar, está dando várias entrevistas com Benny Blanco e todos eles estão tentando fazer o Justin Bieber acreditar que a esposa dele é, na verdade, uma perseguidora secreta que está arruinando a vida dele. Esse é o tema que está circulando porque eles culpam o fato de ele ter se casado, ter voltado para Cristo e estar buscando essas coisas cristãs, por eles terem perdido o controle. Ok, vou te contar mais alguns fatos sobre o que está acontecendo com o Justin Bieber. Me disseram que Justin Bieber, assim como Michael Jackson, está travando uma guerra contra os executivos da indústria musical, só que esses executivos ficaram mais espertos com o tempo. Ele quer sair de Hollywood. Ele não se importa com o dinheiro. Ele quer sair. É a mesma guerra que foi travada por Michael Jackson. É a mesma guerra que foi travada por Ye. Ué, lembra do Ye? Ele fazia discursos falando sobre esses contratos que, segundo ele, eram predatórios, contratos dos quais os artistas não conseguiam sair, contratos que os artistas assinavam quando ainda eram crianças, sem ter ideia do que aquilo significava. Por exemplo, eles não fazem ideia de que, se as coisas derem errado, eles não podem simplesmente ir aos tribunais e resolver essas questões publicamente. Porque se o público puder ver o que está acontecendo nos tribunais e ler os processos, isso muda as coisas, certo? Porque podemos ler o que Ryan Blake e Justin Baldoni estão dizendo e pensamos, ok, há um vencedor muito claro na nossa imaginação. Não me importa como a imprensa tente distorcer isso.
Bem, agora esses contratos são redigidos de forma que esses artistas e esses podcasters sejam obrigados a ir para a arbitragem. E claro, se você é uma criança estrela cujo único responsável é sua mãe, que teve você quando tinha 16 anos, e você vê a palavra arbitragem, você não faz ideia do que isso significa, qual é o contexto disso. Significa que é privado? Significa que você tem que ir a uma reunião e há uma pessoa que vai decidir o seu destino, que vai determinar quem está certo e quem está errado, um juiz que vai decidir tudo isso? E claro, em Los Angeles e Nova York estamos aprendendo cada vez mais que esses juízes e esses advogados muitas vezes valeram a pena, certo? Principalmente em Hollywood, eles são donos de tudo, ok? Estou falando sobre os agentes, ou sobre os gerentes, ou sobre os juízes, ou sobre os tribunais. Não há saída para esses artistas. E me disseram que Justin Bieber está sendo particularmente torturado na arbitragem neste momento. Como eu disse, eles querem destruir a família dele porque é o motivo pelo qual ele teve força para se afastar. E é mesmo. Eles basicamente acham que Justin Bieber não tem permissão para se afastar de Hollywood, da mesma forma que Kanye não teve permissão para se afastar de Hollywood. E você não entende a pressão que essas pessoas sofrem quando tentam expor essas coisas. Eles. É algo muito sinistro. Quero deixar claro que, com base em tudo o que estou aprendendo, antes de mais nada, se você é uma pessoa que sabe mais sobre o que está acontecendo nos bastidores, a pessoa que veio até mim estava com muito medo de citar os executivos envolvidos de forma semelhante tentando. Eles controlam cada aspecto da vida de Justin Bieber, supostamente. Mas posso dizer que, pelo que estou entendendo, se você não está rezando por Justin Bieber, deveria estar. Eu, pessoalmente, tenho sérios receios tanto por Justin quanto por Hailey. Nós já vimos como essa história termina. Eles precisam sair de Los Angeles. Eles precisam sair da Califórnia, ponto final. Acho que o Kanye tomou a decisão certa, embora um pouco tarde demais. Ainda que só depois de Harley Pasternak tê-lo mandado para o hospital pela primeira vez. Mas de tudo o que aprendemos em nosso livro sobre o caos, sobre como eles controlam, e até mesmo através do processo de Diddy, o gabinete do xerife de Los Angeles, a polícia de Los Angeles, os tribunais, os juízes, como eles podem criar uma mídia ao vivo. É por isso que esse livro é tão importante, porque ele mostra como eles podem mentir completamente, até mesmo sobre um assassinato, ok? Uma série de assassinatos, como os assassinatos de Charles Manson, porque eles controlam todos os níveis de Los Angeles. Justin precisa sair. E Justin, se você estiver assistindo, eu estou implorando para que você e a Hailey se levantem e mudem sua família para algum lugar fora da Califórnia e de Los Angeles, que eles controlam completamente. E se vocês estiverem assistindo isso e tiverem conhecimento interno sobre isso, se alguém quiser me passar documentos do tribunal, eu vou reportar sobre isso. Eu literalmente não me importo. Já deu pra mim. Como eu disse, o mal não pode mais vencer. Você pode me enviar o que tiver, seja lá o que for. chipsecandaceowens.com, se você for uma pessoa como aquela que trouxe essa história pra mim e conseguiu provar que tinha acesso privilegiado a isso. Se você está com a consciência pesada, se teve algum papel nisso, e está percebendo agora que Deus não vai permitir, que Deus simplesmente não vai aceitar em 2025, você pode compartilhar essa informação comigo. Eu vou proteger minhas fontes até o fim. E, sabe, para o Justin Bieber, se você estiver assistindo isso, também quero dizer que eles podem fazer qualquer contrato que quiserem. Mas a realidade é que esses contratos de tipo satânico não significam nada porque Deus é a força criadora. E sabe, eles não podem contratar talento. Eles realmente não podem contratar talento. Se a força criadora vive em você, se você é uma pessoa de Deus, essa é a maior lição do meu último ano e também você pode reconstruir, pode deixar tudo queimar, deixe que eles fiquem com tudo. Comece do zero, certo? Tudo o que você precisa é de si mesmo. Você já provou isso várias vezes. Um microfone e talvez um violão. E nesse sentido, aqui está um vídeo mais recente do Justin cantando a mesma música que ele cantava quando era menino, de Edward McCain. Fortaleça seus olhos, a cor deles é verdadeiramente maravilhosa. Pare-me, ainda estou prendendo a respiração profundamente. As imponentes montanhas se erguem majestosamente em direção ao céu azul. Eu nunca senti que suas profundezas me ajudariam a perceber que realmente pertencemos um ao outro. Enfeite isso com os belos adornos de um amor eterno. O talento é você, Justin Bieber.
Os fãs são todos os milhões de pessoas que tiveram seus corações conquistados por você e pelo seu talento ao redor do mundo. E se você quiser, como já demonstrou, sabe, se dedicar a essa próxima fase da sua vida, onde se trata de família e de Cristo, então saiba que absolutamente nada pode te impedir. Apenas fale. Literalmente, eu estou implorando para você. Esqueça os contratos. Viole todos eles. Nós vamos ao tribunal com você. Apenas fale. Você tem força para fazer isso. Estou ouvindo que ele vê isso como um chamado por causa do que aconteceu com Michael Jackson, por causa do que aconteceu com Elvis Presley e pelo que aconteceu com todas as pessoas na indústria que tentaram expor o que está acontecendo nessa indústria, que foi criada por uma máfia, tem sido sustentada por uma máfia, e até hoje, na minha opinião, quando olho ao redor e vejo como as coisas estão sendo conduzidas, ainda é muito comandada por uma espécie de máfia. Não tenho motivo para acreditar que isso tenha parado, com base nas minhas próprias leituras e nas coisas que aprendi nos últimos anos. Então, Justin Bieber, saia disso. Estamos com você 100% e é só isso que vou dizer sobre esse assunto. Lembrando vocês sobre o 7 Weeks Coffee, já que já estávamos falando sobre Justin Bieber pró-vida, é apropriado. 7 Weeks Coffee é a empresa de café pró-vida da América com a missão de financiar o movimento pró-vida, uma xícara de café por vez. Eles se chamam 7 Weeks Coffee porque, com 7 semanas, um bebê tem o tamanho de um grão de café. E é nesse mesmo período que os batimentos cardíacos são claramente detectados em um ultrassom. É por isso que eles doam 10% de cada venda para apoiar centros de atendimento à gravidez em todo o país. Eles já arrecadaram mais de $800 mil para esses centros e salvaram milhares de vidas. E posso dizer que o café é fantástico. Obviamente, sou ainda mais exigente com o que coloco no meu corpo. Especialmente agora, pois o café é livre de mofo e pesticidas, cultivado à sombra, de baixa acidez e orgânico. Ele atende a todos os requisitos. E agora, ao assinar o 7 Weeks Coffee, você recebe um pacote dos sachês de preparo para levar seu café aonde quer que a vida te leve. Seja viajando, trabalhando ou se aventurando. Você pode apreciar uma xícara de café adicionando água e deixando o sachê em infusão. Acesse 7weekscoffee.com e economize 15%. Ao assinar para meus ouvintes, use o código CANDACE. Você receberá 10% de desconto na sua primeira compra. Isso representa uma economia total de 25% na sua primeira compra. Visite 7weekscoffee.com e use o código CANDACE hoje mesmo. Cara, como eu disse, preciso te dizer, parece, não sei, me sinto otimista. Sinto-me bem com este ano. Não sei, o mal simplesmente não pode vencer. Ele continua sendo exposto rapidamente. Mentiras. Tudo está ficando exposto. E estou aqui para isso. Estou aqui apenas para isso. Estou aqui pelas pessoas que são realmente talentosas, pessoas que querem fazer o bem, pessoas que querem firmar contratos porque isso tem significado para elas e não porque querem destruir os outros no final. Estou aqui para que todas essas pessoas vençam. E eu simplesmente me sinto abençoada. E também, 100%, orem por Destiny Burr e sua família. Eu simplesmente me sinto abençoada por ter sido uma das pessoas que sobreviveu a uma dessas campanhas de propaganda negra do ano passado, e isso realmente é uma sensação incrível. E nesse sentido, ontem estávamos meio que falando sobre essa mulher do Housing Habit, Jessica Reed Krause, e ela é outra pessoa para quem ser mentirosa deu errado muito rápido, porque obviamente eu não tenho nenhuma comunicação com ninguém da Vanity Fair. E às 6 horas, ou nesta manhã, eles publicaram uma manchete expondo que ela mentiu completamente sobre seu acesso à Casa Branca. E então, os ataques mesquinhos dela contra mim, contra Ian Carroll, contra Tucker Carlson, contra pessoas que estão tentando dizer a verdade todos os dias. E se cometemos algum erro, admitimos que erramos. Porque não estamos aqui para mentir, não estamos aqui para ser uma autoridade. Estamos aqui para aprender com as pessoas e apresentar a elas as evidências do que está sendo compartilhado conosco. Tipo, eu não me vejo e sei que Ian Carroll certamente não se vê, nem Tucker Carlson, como estando acima do público. Sinceramente, sinto que estamos todos no mesmo nível e só queremos saber o que é verdade e o que é falso. E então, quando você vê essas pessoas arrogantes que fingem ter acesso e, tipo, elas são como, você sabe, a nova forma de CNN, esse falso empreendimento independente, e elas simplesmente são expostas, é maravilhoso. Vanity Fair a expôs completamente de rosto. Jessica Reed Krause. E foi simplesmente incrível, sabe? E disse isso. Não, na verdade, a Casa Branca contesta sua versão dos fatos. A manchete é Jessica Reed Krause RFK Jr. O blogueiro fã afirma ser a imprensa oficial. A Casa Branca adia.
E o artigo diz que um funcionário da Casa Branca disse à Vanity Fair que atualmente há 1.430 passes físicos ativos, passes permanentes para jornalistas com amplo acesso de ida e volta à Casa Branca. Krause, apesar de se gabar em uma legenda nas redes sociais sobre sua, abre aspas, primeira semana oficial como integrante da imprensa da Casa Branca, fecha aspas, e de se maravilhar com, abre aspas, que jornada isso vai ser, fecha aspas, na verdade estava no prédio com um passe de imprensa temporário válido por apenas um dia, enquanto ela reflete com seus seguidores se deveria alugar um apartamento em DC para seu novo e importantíssimo papel. A Casa Branca esclarece que o passe que ela está segurando é destinado àqueles que não cobrem a Casa Branca em tempo integral de forma regular. Procurada pela Vanity Fair, Krause não respondeu se estava no prédio com credenciais de imprensa temporárias ou permanentes, nem se sua credencial está vinculada ao seu boletim no Substack. Ela também não respondeu se considera uma jornalista ou membro da imprensa. Então está aí. A pessoa que anda por aí atacando um monte de gente por dizer a verdade parece ter uma relação muito, digamos, tênue com a verdade. É algo bem instável. Além disso, toda essa ideia de sou uma jornalista independente também foi desmentida no artigo. Eles tinham documentos da FEC que mostram que ela aceitou pagamentos de um dos comitês do Kennedy. E, mais uma vez, todas as acusações que estavam sendo feitas contra mim por simplesmente defender as mães que apoiaram o RFK Jr. e estão reconhecendo que assim que ele chegou a Washington, ele fez algumas mudanças. E temos razão em levantar as sobrancelhas e fazer perguntas significativas, porque nos importamos com essa agenda de saúde e com a gente sendo manipulado por essa suposta jornalista que finge que, sabe, está andando por aí com Trump, o seguindo, só para descobrir que é uma farsa completa e que nossa avaliação é de que isso é como um traço de personalidade limítrofe e uma dona de casa que está manipulando as pessoas para que sigam seu Substack, alegando ter acesso ao que ela certamente não tem. Certo? E a propósito, isso é sempre uma pista. Se as pessoas estão falando acima de você, saiba que isso é uma tremenda insegurança. Tipo, eu não preciso responder essa pergunta. Desculpe, já volto com o presidente Trump. Tipo, isso geralmente é um indicador de que alguém é tremendamente inseguro e provavelmente não é o melhor contador de verdades do mundo. Estou tão cansado disso. Estou cansado de Hollywood. Estou cansado de DC. Estou cansado de políticos. Nós só queremos viver em um mundo onde as pessoas falem a verdade e aspirem à bondade. Então vou dizer que quero ler os seus comentários. Estou morrendo de vontade de ver o que vocês acham sobre as coisas do Michael Jackson. Novamente, vocês deveriam assistir ao episódio completo, porque falamos sobre tudo. E, mais uma vez, esse é o episódio 55, se você quiser encontrar isso no Spotify. Se você quiser voltar e assistir aqui, foi o episódio 55, quando fizemos uma homenagem de aniversário ao Michael Jackson, porque eu era uma das pessoas que acreditava que ele era culpado de alguma coisa, e eu não sabia das complexidades de todas as pessoas que vieram a público, de como esses indivíduos eram conflituosos, por que vieram a público, e quem estava por trás deles ao fazerem isso. E então você ouve Rabi Shmuley no meio e pensa, tem algo errado aqui, ok? Esse homem, se ele estiver perto de você, não é bom. Ok. Não. Antes de lermos seus comentários, falaremos sobre o financiamento americano. Como as taxas de juros caíram, é hora de aproveitar. Muitos americanos estão tendo dificuldades para pagar as contas do dia a dia, como ovos e café, recorrendo ao cartão de crédito para pagar por isso. Você tem casa das taxas de juros caíram para 5%? Isso é quase um quarto da média das taxas de cartão de crédito. A American Financing ajuda proprietários como você a economizar em média $800 por mês, acessando o patrimônio da sua casa e eliminando dívidas com juros altos. Não há taxas iniciais. As taxas dos cartões de crédito absurdas. E se você está carregando o saldo mês preso em ciclo, então liberte-se hoje mesmo ligando para a American Financing e veja o quanto pode economizar. E se começar agora, talvez ainda consiga adiar 2 pagamentos da hipoteca. Então ligue para 8007-951210 novamente, esse número é 8007-951210, ou visite americanfinafinancing.net Owens. Esse é americanfinancing.net Owens. Tudo bem, vamos para a sessão de comentários, pessoal. O que serão? Restam 9 episódios depois de hoje. É isso, 9 episódios. Tão triste. Misty escreve Corey Feldman. Macaulay Culkin se manifestou em apoio a Michael Jackson. Esses dois sempre foram abertos sobre os abusos que sofreram, mas de repente decidiram proteger Michael. Foi aí que percebi que eram acusações questionáveis. Sim. Macaulay Culkin, que bênção. E Corey Feldman.
por eles terem feito isso apesar de toda a enorme pressão da mídia. E então você descobre sobre o Wade Robson e o que estava acontecendo com ele nos bastidores e percebe que era uma campanha completa de propaganda negra, porque eles sabiam que isso seria muito chocante para eles. Direitos de saúde do nabo, a perda da inocência parte meu coração. Eu sei quando eu via aqueles vídeos dele cantando, Justin Bieber cantando quando era jovem, e simplesmente a felicidade, o brilho nos olhos dele. E perceber o que ele está passando agora enquanto procuram qualquer motivo para fingir que ele enlouqueceu. Quero dizer, até o Page Six, você tem aquele CIA. Vamos até mostrar o que o Page Six dá para perceber pelas palavras e pela linguagem usada. Justin Bieber faz um ataque selvagem e sem provocação contra paparazzi gananciosos por dinheiro. Vocês não se importam com as pessoas. Eles estão sempre tentando fazer você pensar que essas pessoas estão fora de controle. E eu vou te mostrar o vídeo porque o Page Six é sujo. Eles são simplesmente nojentos. Nojentos. Esses são os mesmos que vieram atrás de mim no ano passado também. E selvagens. Ele é tão louco fora de controle. Aqui está o vídeo dele pedindo razoavelmente para os paparazzi simplesmente deixarem ele em paz. Dê uma olhada neste vídeo. Bom dia! Não, não é bom dia. Você já sabe, já está aqui, já sabe. Você só quer dinheiro, 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 dinheiro. Sai daqui, cara. Querida, tudo o que você quer não se importa com nada. Tudo o que você quer é dinheiro. Então sai daqui. Tudo o que vocês querem é dinheiro, 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 dinheiro. Sai daqui, irmão. Saia do seu dinheiro. É só com isso que você se importa. Dinheiro. Tudo o que você se importa é com orientação. Você sabe dinheiro? Você não se importa com as pessoas. Somente dinheiro. Somente dinheiro. Nenhuma pessoa. Você não se importa com seres humanos. Vai, vai, vai. E eu estava falando com meu agente de relações públicas, Mitchell, sobre isso antes, e ele me disse que isso era uma grande revelação porque a era dos paparazzi está realmente morta, ele disse. Então, sempre que você vê paparazzi invadindo um lugar, é porque alguém chamou os paparazzi. E o que eles farão é que, se estiverem tentando deixar alguém louco, eles terão alguém seguindo cada movimento dessa pessoa. E então eles ligam para os paparazzi irem até lá e tirarem a foto. Porque nós não vivemos mais... Tipo, nos anos 2000, quando o paparazzi era um negócio tremendamente lucrativo, já que as pessoas não tinham seus smartphones, vídeos e não podiam simplesmente enviar as coisas muito rapidamente, mais rápido do que os paparazzi conseguiriam chegar. Então ele está dizendo que eles também estão seguindo o Justin Bieber intencionalmente por toda parte, porque estão tentando fazer com que ele tenha um colapso mental, o que é insano. E então eu descobri por alguém que eles fizeram a mesma coisa com a Britney Spears, chegando ao ponto de ter alguém, enquanto ela estava em algum lugar, para tirar uma peça do carro dela para que ele não ligasse. E então ela ficou presa quando tentou ligar o carro e todos os paparazzi começaram a cercá-la e aí ela teve esse tipo de colapso mental. Eles estão tentando fazer isso com o Justin Bieber agora e eu sinto que precisamos ser seus guerreiros de oração. Nós precisamos ser seus guerreiros. Nos comentários... Quando você vir pessoas contribuindo para isso, tentando levá-lo a uma psicose, precisamos ser tipo gangue, como uma gangue de Cristo gangue. Não vamos permitir que isso aconteça com ele. Eles não vão fazer com o Justin Bieber o que fizeram com o Kanye, o que fizeram com a Britney, o que fizeram com o Michael Jackson antes. E como eu disse, a coisa mais assustadora do mundo seria se de alguma forma conseguissem colocá-lo em um internamento psiquiátrico 50.150. É aí que eles fazem esse tipo de jiu-jitsu psicológico, tipo Harley Pasternak, vão te dar uns remédios e te levar para a terra do nunca para sempre. E os encontros para brincar com seus filhos simplesmente não serão mais os mesmos. Tipo, foi isso que o Harley Pasternak disse em uma mensagem de texto. Imagina ser tão vida louca e saber o quanto você está protegido a ponto de nem falar isso numa ligação, mas mandar por mensagem de texto. Tipo, ele mandou isso por mensagem. Olha, essa mensagem, eu vou te ajudar de uma ou de algumas maneiras. Primeiro, você e eu sentamos e temos uma conversa amorosa e aberta, mas você não usa palavrões e tudo o que for discutido é baseado em fatos, e não em alguma coisa maluca que aquele seu amigo idiota te falou ou que você viu em um tweet. Segunda opção, eu te interno de novo, onde eles te enchem de remédios e você volta para a terra dos zumbis para sempre. Encontro para brincar com as crianças simplesmente não será mais o mesmo. Apenas um treinador de academia totalmente normal aí, pessoal. Sou só eu e meu treinador de academia, eu e minha professora de pilates fazendo o que fazemos. Disse ninguém nunca foi mandado para o Kanye. É por isso que nunca vou virar as costas para ele, porque sei quão maligna Hollywood é.
Animada para vocês que estão no Clube do Livro, porque vamos ler Hollywood Babylon em seguida, Origem da História de Hollywood. Vocês mandaram mensagens. Candace, autor dessa raiva, está morto. Sim, mas ele era satanista e fazia parte disso. Sim, estou ciente de todas essas coisas. Ele fazia parte do clube. É por isso que o livro dele é ainda mais relevante. Então não estou promovendo ele e vamos falar sobre ele. Nosso próximo encontro, acho que é na terça-feira. Vamos falar sobre ele e sobre seu passado. E sim, ele se envolvia com o ocultismo e produziu filmes de tipo ocultista satânico. Eu sei de todas essas coisas, mas é por isso que ele sabia. É por isso que ele sabia o que estava acontecendo em Hollywood e é por isso que é importante para nós aprendermos isso. Porque o livro não é ele tentando nos doutrinar nisso. Ele está apenas dizendo, tipo, isso. Foi assim que construímos Hollywood. É uma loucura total. A próxima pessoa escreve: como cristãos, somos chamados a expulsar demônios em nome de Jesus. Vamos todos orar agora mesmo pelo chat. Nós repreendemos todas as ações do inimigo que trabalham para destruir Justin Bieber e sua família. Em nome de Jesus, amém. SJL escreve que pessoas ligadas ao clã Kardashian sempre são derrubadas. Nunca esquecerei Kris Humphries Kanye. A lista continua. Você sabe quando Kanye estava realmente envolvido nisso e queimando tudo e dizendo que queria ser livre, e o que veio com isso foi muita paranoia. E ele estava na minha casa e me chamou de operário e eu era tão inexperiente em relação a essas coisas. Eu não sabia do que ele estava falando porque não cresci em Hollywood, agora não sei. Se ele tivesse me dito isso, eu teria ficado tipo, ok, agora entendo a paranoia dele de achar que todo mundo é um op. Ele dizia, você provavelmente é um op, e eu fiquei tipo, yay. Do que você está falando? Tipo, literalmente sobre o que estamos falando. E agora que eu sei o que sei, algumas das coisas que ele me disse sobre a família Kardashian ficam martelando na minha cabeça e me fazem pensar que preciso pesquisar mais sobre isso. Sky Blue pergunta, você vai investigar o caso dos 4 de Idaho? Sim. Eu sei que isso foge do assunto, mas não consigo acreditar no que estou vendo. Sua perspectiva seria valiosa. Sim, até agora eu já fiz provavelmente cerca de 6 horas de pesquisa. É muito assustador. Possível operação militar. Eu não sei. Eu sei que nunca acreditei na história oficial que nos foi apresentada. Nada disso fazia sentido. E eu fico me perguntando se mais pessoas estavam envolvidas. Eu não mergulhei imediatamente fundo nessa história, apesar de ter expressado publicamente minha opinião de que achava que havia algo muito errado e muito sinistro, porque havia estudantes envolvidos, e eu simplesmente senti que era mais apropriado permitir que aquelas famílias pudessem viver o luto. Mas agora que já se passou algum tempo, e claro, ainda entendendo que vocês ainda estão de luto por isso, precisamos chegar à verdade sobre o que aconteceu, porque foi em um campus universitário e a mídia não foi honesta sobre outros elementos desse caso. E eu acho que sim, acho que algo muito sombrio aconteceu lá e que o governo está tentando encobrir muita coisa, o que fica evidente pelo quanto eles estão restringindo só nos processos judiciais. Astral Luna escreve, oi Candace, você já pensou em fazer uma investigação aprofundada sobre os julgamentos fraudulentos de Alex Jones? Além disso, você deveria investigar as mortes de Chester Bennington e Chris Cornell. Meu produtor está me dizendo que Chris Cornell era o vocalista do Soundgarden e Chester Bennington era o vocalista do Linkin Park. Ambos morreram por suicídio por enforcamento. Como eu te disse, eu tive uma experiência interessante. Acho que contei para o Clube do Livro que tive uma conversa interessante com a Courtney Love e ela sabe muita coisa. Vou deixar isso por aqui. Talvez eu e ela sentemos para conversar sobre tudo o que ela sabe. Victoria P. W. Ari Candace. Vamos sentir sua falta quando você sair de licença. O Ian Carroll vai te substituir. Quando você volta, dê uma olhada no caso Luigi Mione. Certo, sim, estamos considerando o Ian Carroll para me substituir a partir da 2ª semana de maio. E no começo, ele vai trabalhar 3 dias por semana para não sobrecarregá-lo completamente. Espero conseguir aparecer de vez em quando e fazer alguns episódios junto com ele. Mas sim, acho que ele é a pessoa perfeita para me substituir porque percebi que nos interessamos pelos mesmos assuntos. E acho que essa é uma ótima maneira de dar continuidade e fazer as pessoas refletirem. Então vamos fazer isso. E por fim, Luke Casely diz, obrigado, Candace, por garantir que continuemos informados com os fatos. É para isso que estou aqui. E sabe por quê? Porque sei que se começarmos a compartilhar a verdade, vira um jogo de bater em topeira, eles não conseguem lidar com todos nós. Quando guerreiros da verdade, eles estão acabados. As pessoas dizem, câncer, você tem medo? Obviamente, eu entendo o quão sinistros e maus nós, pessoas, somos. Sou eu quem está dizendo para vocês quais livros ler para entender o quão profundo é tudo isso e o quanto é distorcido e sectário. Mas, sabe, precisamos ter fé. E eu tenho fé. E eu conheço o poder da verdade quando ela é dita instantaneamente.
E como o Ian disse no nosso episódio conjunto, as mentiras precisam ser repetidas, repetidas, repetidas várias e várias vezes para serem acreditadas. Por isso esse bombardeio pesado das manchetes. Ele é pedófilo, pedófilo, ficando louco, 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 louco. Sabe, o casamento dele está ruim, blá, ruim. Então você ouve a verdade, você ouve uma vez, assiste a este episódio e pensa, eu sei o que estou vendo. Eu não preciso fazer 1000 episódios para te dizer que Justin Bieber está sob ataque, um ataque espiritual neste momento. Você sabe que o que estou te dizendo é verdade com base neste episódio. É assim que a verdade impacta quando está diante da mentira. Não há comparação. Uma mentira não é páreo para a verdade, mesmo que às vezes a verdade demore um pouco mais para aparecer. Por fim, pessoal, lembrando que temos produtos no nosso site. Obviamente, se você quiser apoiar o programa, estou usando um moletom, na verdade é gola careca. Mas agora temos nossa camiseta Make Him a Sandwich, disponível em algumas cores mais escuras. Nossos bonés também estão de volta. Vocês estão adorando a linha antifeminista, e por isso reabastecemos tudo porque os produtos esgotaram, o que me deixa muito animada. E novamente, no próximo Clube do Livro, vamos começar a introdução de Hollywood Babylon. Encerrando o caos, começando a introdução de Hollywood Babylon. Momento perfeito para relacionar com Justin Bieber e tudo que temos discutido. Estou super animada. Nos vemos na terça-feira, 15 de abril, para isso. Então, a próxima é nesta terça-feira. Certo, pessoal? Amo vocês para sempre. E não vamos nos ver amanhã porque estou tirando as sextas-feiras de folga para simplesmente ser uma pessoa grávida. Mas nos vemos na segunda-feira.